Aí, pessoal, mais uma resolução. Resolva a equação exponencial 7 elevado na x mais 7 elevado na x menos 1 igual a 8 elevado na x. Então, a minha equação, eu tenho aqui 7 elevado na x mais 7 elevado na x menos 1 igual a 8 elevado na x. O fato de ter bases diferentes, ó, 7 elevado na x e aqui 8 elevado na x, isso de certa maneira me leva a um raciocínio diferente do usual. Normalmente eu tenho as bases iguais. E aí tu junta aqui tipo 7 elevado a alguma coisa, aqui 7 elevado a alguma coisa para cortar. Então normalmente esse é o procedimento. Nesse caso eu não vou conseguir fazer isso tão rápido assim. Eu vou procurar colocar bases iguais nos dois lados para cancelar. Isso eu vou tentar. Mas não é tão de pronto, né, que eu consigo isso. Bom, observa que se entre aquelas potências eu tivesse um produto, tipo 7 na x vezes 7 na x menos 1, multiplicação de potências de mesma base, conserva-se essa base e soma o expoente. Então eu somo x com x menos 1. E isso vai dar x mais x, 2x, 2x menos 1. Ficaria com isso. Se fosse produto, se fosse vezes. Mas não é, é soma. Então eu não posso pensar nesse tipo de aplicação de propriedade. Então não dá para pensar em soma de expoente aí. Bom, quando eu tenho soma de potências de mesma base, embora eu não tenha aí uma propriedade operatória propriamente dita, mas existe um procedimento que é quase padrão nesses casos, quando eu tenho soma de potências de mesma base, que é colocar em evidência uma estrutura. Que nesse caso aqui eu vou colocar o que repete, eu colocar em evidência o que repete nas duas, que é 7 elevado na x. Então 7 elevado na x, e aqui eu tenho o restante, que vai sobrar igual a 8 elevado na x. Bom, 7 elevado na x, ó, se eu pego isso aqui e divido por isso, vai dar 1. 7 elevado na x vezes 1 volta a ser 7 elevado na x. Ok. E agora, se eu tiro 7 elevado na x daqui, ó, lembra que multiplicação de potências de mesma base soma o seu expoente. Então, como eu sei que isso aqui, ó, 7 elevado na x vai multiplicar por quem estiver aqui, então eu tenho mesma base que menos 1. Por quê? Se eu multiplicar 7 elevado na x vezes 7 na menos 1, o que dá isso? Conserva a base 7 e soma o expoente. Somando o expoente, x com menos 1 dá x menos 1. E aí eu volto para a estrutura aqui de cima. Então aí ficamos com esse tipo de procedimento. Então coloquei em evidência o 7 na x e fiquei com 1 mais 7 na menos 1. Esse 7 na x eu posso passar para cá dividindo, para manter o x do mesmo lado. Olha só, acho que vai ser uma boa. 1 mais 7 na menos 1 igual 8 na x, divide por 7 na x. 1 mais 7 na menos 1, isso é o mesmo que, olha só, como é o mesmo expoente, eu posso pensar em 8 sétimos elevado na x. Olha só, isso brilhou. Por quê? Porque eu observo que aqui eu tenho a potência numa base 8 sétimos e eu vou tentar encaminhar isso aqui também para uma base 8 sétimos. De que forma? Ora, 1 mais 7 na menos 1 é o mesmo que 1 sétimo. Isso igual a 8 sétimos elevado na x. 1 mais 1 sétimo, vou fazer no rascunho aqui, ó, 1 mais 1 sétimo. Conservo o denominador. 7 porque é o MMC, né? 7 por 1, 7 vezes 1, 7. Mais 7 por 7, 1 vezes 1, 1, 7 mais 1, 8. Então isso está dando 8 sétimos. Então aqui eu tenho 8 sétimos igual a 8 sétimos na x. Logicamente, né? As bases são iguais, quer dizer, 8 sétimos elevado na quanto que é 8 sétimos? Elevado na 1. Se eu não enxergo, eu faço isso aqui, ó. 8 sétimos na 1
cancela as bases 8/7 e o x é igual a 1, ok? Não é uma questão assim muito simples, de exponencial, não é tão de cara assim a resolução, mas o procedimento mais viável aí é esse de colocar a potência em evidência. Ok, aí eu tenho ainda a questão, dentro da questão 5, eu tenho mais um item ali que é o seguinte: qual é o maior, log de 7 na base 5 ou log de 3 na base 8? Então ele quer fazer uma comparação aí, olha só, eu tenho logaritmo de 7 na base 5 e tenho aqui logaritmo de 3 na base 8. Então ele quer saber quem é o maior. Eu vou transformar isso para a linguagem exponencial, acho que fica melhor, né? Isso aqui eu vou dizer que é igual a x, entra por baixo. 5 na x é igual a 7. E aqui também igual a x, entra por baixo. Podia igualar a y para não ficar exatamente igual, né? Igual a y. Eu tenho aqui 8 elevado na y igual a 3. Aí pensa, ó, 5 elevado na quanto que dá 7? Pô, tem que 5 na 1 é 5. 5 ao quadrado é igual a 25. Então significa que esse x está entre 1 e 2. Esse x é 1, vírgula alguma coisa. Já aqui eu tenho 8 elevado na y dando 3. Então nota que está baixando de 8 para 3. Então significa que esse y não pode ser maior que 1. Porque se o y for maior que 1, 8 na 1 já dá 8. 8 ao quadrado é 64. 8 na terceira vai dar 512. Então esse y não pode ser maior que 1. Então esse y ele é igual a quem? Esse y ele tem que ser um valor entre 0 e 1. Esse y ele é igual a 0, alguma coisa. Sempre que tem uma base, eleva e diminui o número, fica menor, tipo 8 elevado a alguma coisa e baixa para 3, é porque esse expoente é um expoente entre 0 e 1. E quando eu tenho uma base e esta base elevado resulta um valor maior, como está acontecendo aqui, 5 elevado na x está dando 7, então 7 é maior que 5, significa que esse x ele é um valor maior que 1. E quando diminui de 8 para 3, é porque a base é entre 0 e 1. Então, quem é o maior? Logaritmo de 7 na base 5 ou logaritmo de 3 na base 8? Logicamente que é o logaritmo de 7 na base 5. Por quê? Porque o resultado é um valor maior do que 1, conforme nós explicamos ainda há pouco, ok? Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.